Iniciando agora a parte 4 do nosso treinamento, nós vamos comentar um pouco sobre o pedestre. Nós, como condutores, somos responsáveis pela segurança do pedestre. Isso quer dizer que os pedestres têm preferência. Então, para evitar o atropelamento, qual o procedimento nós temos que seguir? Sempre com atenção. Se você circula no local que você já conhece, já sabe onde tem a faixa, antes mesmo da faixa você já deve diminuir a velocidade. E nós temos que ter esse hábito de ser gentil, de ser generoso, igual a gente viu lá no perfil do condutor defensivo, e dar oportunidade para o pedestre passar na faixa, porque ele tem a preferência. Então é muito importante que mesmo a sua cidade não tenha esse hábito, que a gente comece a ter essa opção. A gente sabe, muitas vezes a pessoa fala o seguinte: ah, mas se eu parar, vem passando do lado e vai atropelar a pessoa. É um risco? É. Mas antes mesmo da faixa, você já dá um pisca-alerta, já diminui a velocidade, alerta um pouquinho com o braço. Porque para quem vive na cidade, quanto mais as pessoas pararem na faixa, melhor. Aqui em Manhuaçu, de onde nós estamos fazendo a filmagem, já fizeram um trabalho há muitos anos, então que hoje aqui para nós isso é normal parar na faixa. Então é muito importante a gente ter essa atenção. Atropelar o pedestre na faixa hoje é crime de trânsito. Então é um transtorno, né? Outra questão, existe a lei para o pedestre também. O pedestre para atravessar, ele tem que atravessar sempre assim, né? E evitar atravessar assim. Outra situação, se o pedestre estiver a 50 metros de uma faixa, ele tem que ir na faixa, né? A gente tem visto algumas jurisprudências aí em que o pedestre que foi atropelado fora da faixa, a responsabilidade está sendo dele. Inclusive, ele está tendo até que consertar o carro do envolvido. Então, é muito importante, né, a gente ter essa atenção como motorista e também como pedestre. Aqui algumas placas de sinalização vertical, que são as placas de regulamentação, informe sobre limitações e proibições ou restrições. E as placas de advertência advertem da existência do perigo e natureza nas vias e nas proximidades, né? Aqui algumas placas de regulamentação. Siga em frente ou vire à esquerda. Siga em frente ou vire à direita. Proibido o trânsito de pedestre. Pedestre ande pela direita. Carga máxima permitida. Proibido ultrapassar. Estacionamento regulamentado. Aqui nós vamos pegar algumas situações de regulamentação básica para questão de prova. Olha a questão de prova. Parada obrigatória, artigo 208. O que está falando aqui? Parar tem que parar mesmo. Proibido estacionar, proibido parar e estacionar, velocidade permitida. Então aqui está regulamentando o trânsito, né? Olha aqui o que diz o artigo 208 do nosso famoso Código de Trânsito Brasileiro. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou parada obrigatória é uma infração gravíssima. Avançar o sinal vermelho não é perigoso? Perigosíssimo. É a mesma infração de parada obrigatória. Parada obrigatória, essa placa ela sempre está colocada em cruzamentos perigosos. Então o procedimento é parar, mesmo que não venha carro nenhum, você vai parar, olha, depois vai passar, ok? Então parada obrigatória, tem que parar. Aqui algumas placas de advertência. Pista escorregadia, está indicando que tem semáforo à frente. Aqui está indicando que é uma curva acentuada à direita. Aqui está falando que tem uma entrada de uma via lateral à esquerda. Aqui animais selvagens, né? Pista dividida. Passagem e sinalização de escolares. Atento a isso aqui, né? Nós vimos lá no artigo 43. Ao passar por um local com intensidade de trânsito, o que nós temos que fazer? Diminuir a velocidade. Aqui as sinalizações horizontais, amarelas, faixa simples contínua, faixa seccionada e faixa contínua. Bom, o que diferencia
a sinalização amarela da branca. O principal é que a faixa amarela é via de duplo sentido, para lá e para cá. E a faixa branca é via de um sentido só. Essa é a grande diferença entre as duas. As linhas vermelhas estão associadas à limitação de espaço para ciclovias. Esse aqui é um detalhe importante para nós condutores defensivos, que são as regras gerais de circulação nas ultrapassagens, né? Nesse caso aqui, só existe uma possibilidade da gente fazer ultrapassagem pela direita. É quando o veículo que estiver à nossa frente sinalizar a intenção de virar à esquerda. Vamos pegar esse caso aqui, ó. O veículo 2 está logo atrás do veículo 1 que sinalizou que vai entrar à esquerda. Ele vai dar seta para a direita, olha o retrovisor e vai fazer aqui a ultrapassagem. Porque esse veículo vai fazer conversão à esquerda. Ele pode? Pode. Cuidados nas ultrapassagens, né? Verificar o trânsito em sentido contrário quando for fazer qualquer tipo de ultrapassagem. Sinalizar a intenção. O que é isso aqui, gente? A seta. Seta, existe no veículo para dar seta. Quando você dá seta, você indica qual a sua intenção para quem está à tua frente e para quem está atrás. Verificar se não existe outro veículo tentando lhe ultrapassar, porque acontece muitas vezes você dá seta, você não olha o retrovisor, se tiver um veículo fazendo ultrapassagem, vai haver a colisão. Ir para a faixa da esquerda, acelerar e depois retomar a sua mão de direção. Esse aqui é o artigo 29. Nós vamos demandar um tempo com ele aqui, porque esse é muito importante. O artigo 29 fala sobre cruzamento sem sinalização. Nós temos 3 tipos de preferência em vias sem sinalização. Quem tem preferência? No caso A, quem está na rodovia. Quem está na rodovia tem preferência, quem vai entrar espera. Na letra B, rotatória. Quem estiver dentro da rotatória tem a preferência, desde que não seja sinalizado. Para a turma aí de Cachoeiro, se estiver assistindo Cachoeiro do Itapemirim, lá é o inverso, né? Aí é inverso. Quem está na rotatória para, quem está passando tem preferência, lá é o inverso. Mas se tiver um acidente, prevalecerá o quê? A lei, não é o hábito da cidade. E o mais importante de todos é, nos demais casos, que vier pela direita. Depois nós vamos exemplificar todos esses casos que vão nos ajudar bem a entender essa questão da preferência. Aqui o artigo 44 fala o seguinte, que a gente, ao aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial transitando em velocidade moderada de forma a deter seu veículo. O que está falando aqui? Vou passar por um cruzamento, eu, tendo preferência, tenho que diminuir a velocidade e o outro também tem que diminuir a velocidade. Direito de preferência nos cruzamentos. Nos cruzamentos sem sinalização, quem está à direita tem preferência. Aqui é uma rua, quem está à direita tem a preferência. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre os veículos acompanhados de batedores. Eles têm prioridade. Vamos supor, aqui tem um carro da polícia que está aqui, com a sirene ligada, e eu estou aqui à direita. A preferência é minha, mas a prioridade é da polícia. Não dá o direito da polícia exceder a velocidade e nem eu aqui também de exceder a velocidade ou deixar de dar prioridade para ele, ok? Testes visuais. Vamos pegar aqui ultrapassagem. A ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros, o que eu tenho que fazer? Parar um ônibus. Está descendo o passageiro.
Eu estou nesse carro aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou reduzir a velocidade, eu vou redobrar minha atenção ou até mesmo parar o veículo com vista à segurança. Se alguém atropelar alguém que está passando aqui na frente do ônibus, vai dar um problema para ele. Então, aqui está no artigo 29, em que a gente tem que reduzir velocidade, vou redobrar a atenção ou até mesmo parar o veículo para dar preferência lá para o pedestre. Muito cuidado ao ultrapassar ônibus. Vamos ver aí. Pergunta para quem está do seu lado aí. É permitida essa ultrapassagem? Está certo ou está errado? Está certo. Porque aqui é faixa pontilhada. Certo ou errado? Pergunta quem está do seu lado. Está certo. Faixa pontilhada. Certo ou errado? Está errado. Porque é faixa contínua. E aqui? Certo ou errado? Errado. Faixa contínua. Faixa contínua nós não podemos transpor. Ultrapassar na ponte. Proibido. Por quê? Vamos supor, esse cara está fazendo ultrapassagem. Se vir um carro aqui, ele não tem para onde ir. Né? É o risco. Não se deve ultrapassar sobre ponte ou viaduto, quando esses não disporem de obstáculo físico separando as pistas. Não é o caso. Certo ou errado? Fácil, né? É errado, porque ultrapassar na curva não pode. E esse caso aqui, está certo ou está errado? Ele está fazendo uma passagem. Existe a diferença entre passagem e ultrapassagem. Se ele fizer isso aqui, ele ultrapassou. Não pode. Agora, se aqui tiver duas vias, ele passar direto aqui, ele fez uma ultrapassagem, então é permitido, tá certo. Aqui também, a ultrapassagem está correta, pois a ponte é dotada de obstrução física, né? Terminamos aqui a parte 4. Vamos à prova, uma boa sorte e até mais.